Imagine uma tumba tão grande que ocupa cerca de 56 quilômetros quadrados, praticamente o tamanho de uma pequena cidade. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. Ninguém jamais entrou nela, mas porque talvez o preço dessa descoberta seja alto demais. E para entender por que esse lugar continua fechado até hoje, precisamos voltar alguns milhares de anos no tempo. Naquele ano, um grupo de agricultores na região de Xi'an, na China, cavava um poço em busca de água, mas naquele dia, a pá de um deles atingiu algo duro. Alguns metros abaixo da superfície, eles encontraram algo estranho. Uma cabeça humana feita de argila, talvez uma estátua quebrada. Logo perceberam que aquilo não era apenas uma peça isolada, era parte de um corpo inteiro. Era como se um guerreiro tivesse sido transformado em pedra. O que eles encontrariam nos dias seguintes mudaria completamente a história da arqueologia. À medida que as escavações avançavam, mais e mais figuras começaram a surgir da terra. Os arqueólogos perceberam que haviam descoberto algo extraordinário: um gigantesco exército subterrâneo. Estima-se que existam ali cerca de 8.000 soldados em tamanho real. Cada uma das estátuas é única. As expressões mudam. As armaduras possuem detalhes específicos. Alguns estão a pé, todos organizados em formação de batalha, como se estivessem prontos para marchar a qualquer momento. A descoberta rapidamente se tornou uma das mais importantes da história da arqueologia, porque logo os pesquisadores perceberam algo ainda mais intrigante. E a poucos quilômetros dali, eles encontraram a resposta. Esse é o mausoléu do imperador Qin Shi Huang. Qin Shi Huang nasceu no ano 259 a.C. Ele se tornou rei muito jovem, com apenas 13 anos de idade. Naquela época, a região era dividida em vários estados rivais, constantemente em guerra entre si, até que finalmente conseguiu algo que ninguém havia conseguido antes. Foi então que adotou um novo título, Qin Shi Huang, que significa primeiro imperador. Ele aboliu o sistema feudal, padronizou pesos e medidas, unificou a escrita e criou uma rede de estradas que conectava todo o império. Mas apesar de todo esse poder, havia algo que ele não conseguia controlar. Qin Shi Huang tinha uma obsessão profunda. Ele queria viver para sempre. Qualquer rumor sobre poções mágicas era investigado. E foi justamente essa obsessão que levou o imperador a tomar decisões, no mínimo perigosas. Convencido por essas ideias, Qin Shi Huang começou a ingerir pílulas feitas com metal, mas naquela época ele acreditava estar tomando um remédio para viver eternamente. No ano 210 a.C., aos 49 anos de idade, o imperador morreu. Mas antes de morrer, ele havia ordenado a construção de algo que garantiria sua presença eterna, pelo menos simbolicamente. A obra durou quase 40 anos. O objetivo era criar um verdadeiro reino subterrâneo. Palácios, cidades, rios e montanhas foram recriados debaixo da terra. Acima deles, o teto teria sido decorado com pedras preciosas para representar as estrelas do céu, e o exército de terracota teria uma função muito clara. Mas existe um detalhe sombrio nessa história, e não apenas elas. Se isso for verdade, significa que milhares de pessoas podem ter morrido ali. Porque, apesar de toda essa história fascinante, ninguém entrou na tumba principal. Por que os arqueólogos nunca abriram o túmulo do primeiro imperador da China? O primeiro deles é simples: segurança. Bestas automáticas que disparariam flechas contra qualquer intruso. Pode parecer algo saído de um filme de aventura. No entanto, esse não é o maior problema. Estudos realizados no local descobriram algo assustador. Isso sugere
que os relatos sobre rios de mercúrio dentro da tumba podem ser verdadeiros. Mas existe ainda outro motivo, talvez o mais importante de todos. Quando os primeiros soldados de terracota foram descobertos, algo inesperado aconteceu. Hoje vemos aquelas estátuas em tons de cinza. Assim que entraram em contato com o oxigênio e a luz, grande parte dessas cores se deteriorou rapidamente. Se a tumba fosse aberta agora, milhares de artefatos que permaneceram intactos por mais de 2000 anos poderiam ser destruídos. Em questão de minutos, objetos orgânicos poderiam apodrecer e uma parte enorme da história simplesmente se perderia para sempre. Com seus 56 quilômetros quadrados, ele é praticamente uma cidade subterrânea. Por isso, arqueólogos e autoridades chinesas decidiram algo incomum: esperar até que a tecnologia permita explorar o local com segurança, sem destruir o que está lá dentro. Radares de penetração no solo, imagens tridimensionais e sensores avançados ajudam a mapear a estrutura subterrânea. Em algum ponto lá embaixo, provavelmente, existe a câmara principal onde o imperador está enterrado. Talvez no futuro, arqueólogos finalmente consigam entrar nesse lugar. Ou talvez encontrem algo completamente inesperado, um lugar gigantesco, cheio de história, esperando silenciosamente por mais de 2000 anos.